E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar de X-Men 122 de junho de 1979. Antes da gente começar, dá aquela ajuda pro canal, dá um like aqui pra gente, por favor. Valeu! Melhor edição nacional com essa história. Magneto triunfa da Panini. Só que, antes de saírem esses encadernados aqui, que é os encadernados que a gente vai falar aqui da fase Chris Claremont e do John Byrne, que é a melhor coisa que já saiu aqui com esse material, o que a gente tinha, a última vez que tinha saído, né, a única vez que tinha saído em formato americano foi em preto e branco, nesses encadernados aqui da Mitos. Só que por algum motivo, a história que a gente vai falar hoje, a X-Men 122, não foi publicada aqui. Sem nenhuma explicação, pularam. Essa história, tudo bem, não acontece nada de muito significante, dá até para pular, mas para quê, né? Faz parte da fase Byrne-Claremont. Antes da gente ter esses encadernados da Panini, a única vez que tinha sido publicada no Brasil era aqui, ó. Almanac do Incrível Hulk apresenta os X-Men. Isso aqui foi em 1982 e foi a última história, aqui, né, a 122, foi a última história dos X-Men publicada pela RGE. Logo em seguida, Abril pegou os direitos de todo o universo Marvel e passou a publicar também os X-Men na revista Super Aventuras Marvel a partir da edição 123. No encadernado da Panini, essa história se chama Chore pelas Crianças. A história é do Chris Claremont e do John Byrne. Os textos são do Chris Claremont, os desenhos do John Byrne e a arte final do Terry Austin. É a primeira vez que a gente fica conhecendo o nome completo do Colossus, Piotr Nikolievich Rasputin. Eu já até falei a origem desse nome, né? Piotr vem de Peter, que é Pedro Grande, e Rasputin, aquele mago barbudo lá da Rússia. Eles juntaram esses dois nomes aí, mas esse Nikolievich só foi revelado nessa edição. A Lilandra é coroada Rainha de Shi'ar nessa edição. Ela está lá no espaço, né, com o Professor Xavier, e finalmente ela é coroada Rainha depois que o D'Ken foi deposto, ficou maluco lá, depois daquela saga do Crystal and Crown. É a primeira aparição do Jason Wingard, mas também não é. Por quê? Depois a gente fica sabendo que o Jason Wingard é, na verdade, o Mestre Mental. O Mestre Mental é um vilão clássico dos X-Men que apareceu pela primeira vez em X-Men 4 de 1964. Foi criado por Stan Lee e Jack Kirby e já saiu capa dura 2 vezes no Brasil, mas eu gosto de indicar esse aqui, se você puder achar, que é bem legal, a Biblioteca Histórica Marvel dos X-Men número 1 da Panini de 2007. Só que nessa história a gente fica vendo pela primeira vez o Jason Wingard, a primeira vez que ele aparece com esse visual de Jason Wingard. Ele foi inspirado, né, o personagem, numa série que se chamava Jason King, e o ator que interpretava esse Jason King se chamava Peter Wingard. O rosto desse cara, o Peter Wingard, serviu de inspiração para o rosto do Jason Wingard. O Luke Cage faz uma aparição nessa história. A primeira aparição do Luke Cage foi em Luke Cage Hero for Hire número 1 de 1972. Ele foi criado por Archie Goodwin e John Romita. A melhor edição brasileira com essa história está aqui, ó. Clássicos da Salvati, número 18, em Algarismos Romanos, Marvel Origins, a década de 70. Luke Cage é um homem que vai preso injustamente e ele sofre muito na cadeia, ele é barbarizado por um homem, um oficial de polícia chamado Rackham. Ele é usado como cobaia em um experimento de regeneração celular. Mas aí durante esse experimento o Rackham mexe ali nos controles tentando matar o Luke Cage, só que o resultado disso é que ele fica com a pele indestrutível e aí ele foge da prisão e passa a viver ali em Nova York como um herói de aluguel. No finalzinho da história aparece o Arcade. Arcade apareceu pela primeira vez em Marvel Team Up número 65 de 1978. Ele foi criado também por Chris Claremont e John Byrne. Essa história acabou de sair pela primeira vez em formato americano, de luxo, aqui no Brasil,
nessa edição aqui da coleção vermelha da Salvat, número 72, Capitão Bretanha. Engraçado que eles colocaram Bretanha, sendo que a vida inteira o personagem foi chamado aqui de Capitão Britânia. Só em alguns momentos ele foi chamado de Bretanha, quando foi publicado por algumas outras editoras. O Arcade é um milionário e ele tem um prazer em matar as pessoas de formas excêntricas. Então ele acaba matando o próprio pai, herda a fortuna dele e constrói o mundo do crime, que é como se fosse um parque de diversões mortal, um parque de diversões feito para matar pessoas. E aí as pessoas contratam ele e falam, eu quero que tal pessoa morra. Ele vai e coloca aquela pessoa dentro do mundo do crime e coloca ele em situações absurdas ali até essa pessoa ser morta. Na edição anterior, os X-Men vieram do Canadá, voltaram para os Estados Unidos. A história começa com o Colossus tentando ali superar um exercício ali que ele está fazendo, tentando separar duas barras de ferro que estão tentando se fechar, duas paredes tentando se fechar nele. A gente vai ver isso melhor ali no momento Logan. O Wolverine ajuda ele a superar isso aí. É uma história que mais ou menos vai mostrando o cotidiano ali dos X-Men. Não acontece nada que mova a história muito para frente, só vamos ali vendo eles voltando para Nova York. A Tempestade resolve visitar o lugar que ela morava quando era criança, em Nova York, só que ela vê que o lugar está todo ali na miséria, né? Essa época, 1979, em Nova York, tinha muita criminalidade, muitos lugares sujos, onde moravam pessoas violentas. Isso depois foi mudando com o tempo. Ela vê que o lugar onde ela cresceu está ali habitado por um monte de delinquentes com facas. Essas pessoas atacam ela, cortam a mão dela, aí chega o Luke Cage e a Misty Knight e conseguem ali resolver ali a situação. O Wolverine está andando ali por Nova York e vê que a Mariko Yashida está lá em Nova York. Ele tenta falar com ela, mas não consegue. A Jean Grey, lá na Escócia, encontra pela primeira vez Jason Wingard. Ele tem uma aparência que ela gosta muito, né? É o mestre mental, então ele cria uma ilusão de um cara bonitão e ela fica ali meio atraída por ele. E a história termina com o Black Tom Cassidy e o Fanático contratando o Arcade para matar os X-Men. O Fanático não quer, ele quer ele mesmo acabar com os X-Men, mas o Black Tom fala, não, esse cara aqui é bom, vamos colocar na mão dele. E o Arcade fala, pode deixar que eu vou matar todo mundo. Vamos ver dois momentos. Primeiro, esse momento aí do início da história em que o Colossus está tentando derrotar ali um desafio ali na sala de perigo e o Wolverine se mete no meio para tentar dar um incentivo ali para ele. Ciclope, eu não consigo! Ele parece mal, Caolho. Não tá nem tentando direito. Eu sei. Não é um problema físico, inclusive. Ele passou por uma checagem médica esta manhã e está no auge da forma. Ele tá meio cabreiro desde a luta com o Magneto, achando que não tá ajudando o suficiente. Ciclope, por favor, desligue a prensa hidráulica. Não posso segurar estas paredes por mais tempo. Isso é ridículo. Não chegamos nem perto do limite da sua força. Ele deve estar com tanta coisa na cabeça que nem está se concentrando no seu teste imbecil. Ótimo. E o que fazemos se ele fizer o mesmo em uma luta? Não vai fazer. Ele tem um problema. Por que não fala sobre isso? Se a solução fosse se abrir para as pessoas, você mesmo estaria bem melhor a uma hora dessas. Falou, chefia. E os painéis estão entrando em curto. Buracos. Wolverine deve ter enfiado suas garras no painel, mas por quê? Wolverine? Não pode entrar na sala de perigo enquanto ela está em operação. Xará, eu nunca fui de ligar muito para as regras. O que está fazendo? Te dando um incentivo, eu acho. Não pode ficar aqui, estas paredes. Você será esmagado. Todo mundo morre, Peter. Mais cedo ou mais tarde. É melhor que seja com um amigo. Eu tenho uma ideia do que está te incomodando. A maioria de nós era sozinha no mundo antes dos X-Men. A equipe meio que nos deu uma família que nunca tivemos. Mas você tem família, amigos, raízes. Não tem problema sentir saudade de casa, Xará. O problema é deixar isso te comer por dentro. Wolverine, você... Ciclope, desligue a máquina. Não consigo. Wolverine sabotou os controles. A pressão está no máximo, Colossus. Ou você a para sozinho, ou vocês serão esmagados.
Boa, Russo. Eu consegui? É? Você tinha certa razão, meu amigo. Tudo que tentei ultimamente deu errado, então pensei que talvez fosse melhor não tentar nada, desistir. Faça isso quando estiver morto, camarada. E aí, Caolho, tava preocupado? Vocês estão bem? Nunca estive melhor. Acho que ajudei o Peter. Acha que consigo um daqueles programas de conselhos na televisão? Talvez. Mas antes, que tal um programa sobre reformas em casa? Quero a prensa consertada e o painel de controle em pleno funcionamento. Vai levar horas. Eu queria ir à cidade esta tarde. Então, meu conselho é que trabalhe bem rápido. Venha, Colossus. Divirta-se, Wolverine. E, só porque eu tenho o action figure do Luke Cage, vamos ver uma ceninha ali dele conversando com a Tempestade. Não há nada que possamos fazer. Somos super-heróis, Aurora, e não Deus. Podemos salvar a humanidade do Dr. Destino, do Galactus, mas não dela mesma. Bora, vamos dar um pulo no pronto-socorro e ver essa sua mão aí. E chamar a polícia. Obrigado. Se você curtiu já, valeu, se inscreve no canal e habilita o sino para receber as notificações no YouTube. Se você ainda não curtiu, dá uma curtida no vídeo. Na próxima edição, X-Men contra Arcade no mundo do crime. Então,